E aí galera, essa é mais uma videoaula de física do blog Hfontes na Ciência. Hoje nós vamos estar resolvendo uma questão de associação de resistores em paralelo, ok? Então vamos ver o nosso circuito abaixo. A letra A pede o seguinte: a corrente individual de cada resistor. A principal característica que nós temos em um circuito paralelo é ter a mesma tensão em todos os resistores que estão em paralelo. Como vemos aqui, os três resistores estão em paralelo com a nossa fonte. Nesse caso, para melhor organização, a gente pode chamar esse resistor de R1, esse resistor de R2 e esse resistor de R3, ok? Então, como está pedindo a corrente individual de cada resistor, a gente pode chamar a corrente 1 de I1, ok? Então, a corrente 1 depende da tensão da fonte dividido pela resistência 1. Nesse caso, como a tensão da fonte é 100 volts e a resistência 1 é de 20 ohms, nós teremos uma corrente de 5 amperes. A resistência número 2 é de 20 ohms. Nesse caso, vai ter o mesmo valor de corrente, mas vamos calcular da mesma maneira. Corrente 2 vai depender da tensão da fonte e do seu valor de resistência. Nesse caso, como a tensão da fonte também é 100 volts e a resistência é 20, a nossa corrente 2 vale 5 amperes. A nossa corrente I3 vai ser a tensão da fonte dividido pela resistência 3. Nesse caso, nossa fonte é de 100 volts e a resistência 3 é de 10 ohms. Nesse caso, a nossa corrente vai ser de 10 amperes. Aqui nós temos o valor de cada corrente individual do circuito, a corrente que circula por cada resistor. Num circuito em paralelo, como eu falei, a tensão é a mesma em cada resistor e a soma das correntes individuais tem que ser igual à corrente total. Ali na questão C, a gente vai estar calculando a corrente total do circuito. Depois a gente vai ver se a soma desses valores aqui vai dar igual ao valor da corrente total. A letra B pedia a resistência equivalente do circuito. Então, a resistência equivalente, 1 sobre a resistência equivalente, é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Substituindo os valores, nós temos 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre 20, que é a resistência 1, mais 1 sobre 20, que é a resistência 2, mais 1 sobre 10, que é a resistência 3. O próximo passo que nós devemos tomar agora é tirar o mínimo múltiplo comum dos nossos denominadores. Pessoal, aqui eu não vou calcular o valor do mínimo múltiplo comum dos denominadores para que vocês estejam assistindo a nossa videoaula sobre mínimo múltiplo comum, que está disponível no blog também. Porém, o mínimo múltiplo comum no caso de 20, 20 e 10 é 20. Então fazemos o seguinte passo: 20 dividido por 20 dá 1, 1 vezes 20, desculpem, 1 vezes 1, 1. 20 dividido por 20 é 1, 1 vezes 1, 1. Mais 20 dividido por 10, 2. 2 vezes 1, 2. Aqui a gente pode multiplicar cruzado e vamos ter o seguinte: resistência equivalente vezes 1 mais 1 mais 2 é 4. Resistência equivalente vezes 4 vai dar 4 resistências equivalentes, que é igual a 20. Nesse caso, a nossa resistência equivalente ela vai ser 20 sobre 4, que é igual a 5 ohms. Para que a gente calcule a letra C, a corrente total do circuito, a gente precisa da tensão da fonte e do valor da resistência equivalente do circuito, que acabamos de calcular e vale 5 ohms. Então, temos I total, que é a corrente total do circuito, vai ser a tensão da fonte dividido pela resistência equivalente. Neste caso, como a tensão da fonte é 100 e a resistência equivalente é 5 ohms, o valor da nossa corrente total vai ser de 20 amperes. Anteriormente, eu havia falado que a soma das correntes individuais deve ser igual ao valor da corrente total.
Então vamos ver se deu igual. A corrente 1 vale 5 A, a corrente 2 também vale 5, então temos 10 A. Mais a corrente 3, que vale 10 A, nós temos 20 A. Que se nós olharmos, é exatamente o mesmo valor da corrente total, que também é de 20 A. Ok? Pessoal, espero que essa videoaula ajude vocês nos problemas de associação de resistores em paralelo. Qualquer dúvida é só estar enviando para o blog. Um abraço.